Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu sou Vinícius Lins da Silva, sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e irei apresentar a comunicação entre o local e o global, impactos da mineração de cobre no município de Craíbas, Alagoas, Brasil, sob a orientação da professora doutora Maria Esther Viegas e do professor doutor Adair Barbosa de Moraes. Então, essa comunicação é resultado do Programa Institucional de Bolsas, o PIBIC, intitulado como Aprofundamento dos Estudos sobre o Impacto da Mineração em Áreas Urbanas e a Relevância do Planejamento Urbano para a Gestão Pública Sustentável na cidade de Craíbas, Alagoas. Então, nessa comunicação é utilizado o conceito de local. Então, entender o local Craíbas exige uma articulação entre as dimensões materiais, que está relacionada ao território, à própria infraestrutura urbana do município, as dimensões subjetivas, que está relacionada aos afetos, às memórias, à identidade, à própria relação que o habitante de Craíbas tem com o local, com o espaço, e as dimensões políticas, que consiste na inserção de poder dentro do território. Então, Craíbas apresenta como microrregião o município de Arapiraca, tem como mesorregião Agreste Alagoano, fica em torno de 116 quilômetros a oeste da cidade de Maceió, que é a capital do estado alagoano, e, de acordo com o último censo do IBGE, apresenta 25.397 habitantes. Então, nessa imagem ao lado, o município que está representado em vermelho é Craíbas e o município que está representado de azul é a cidade de Maceió. E então o objetivo é entender o processo de instalação da mineração Vale Verde no município, bem como entender também os impactos causados pela extração de cobre nesse território. Então, enfatizando a necessidade da percepção ambiental da população e de instauração de políticas eficazes que possam mitigar esses efeitos negativos, além de promover um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Então, a mineração Vale Verde é uma empresa de metais básicos com a mina a céu aberto que atua no beneficiamento do concentrado de cobre. Então, a metodologia consiste na análise sistemática de relatórios de impacto ambiental e documentos de políticas públicas que estejam relacionados à mineração urbana e o planejamento urbano. Outro procedimento metodológico são diálogos com líderes comunitários, representantes da empresa e secretarias municipais, ressaltando que no decorrer da pesquisa nós tentamos contato com a empresa para realizar visitas no local, mas até o momento atual não obtivemos um retorno. Outro procedimento metodológico é verificar a existência ou não de documentos e leis necessários para o desenvolvimento urbano de Craíbas e a observação participante através de registros etnográficos nas comunidades de Craíbas. Então, como fundamentação teórica, é importante conhecer o conceito de espaço, levando em consideração que a acumulação de capital dentro de um território ela acaba gerando essas desigualdades. Então, são ideias constantemente defendidas por Henri Lefebvre, Neil Smith e Milton Santos, que também vai dizer que o espaço ele é um conjunto de relações sociais, econômicas, culturais, políticas. Então, não se restringe somente ao âmbito físico e geográfico, mas ele é constantemente mudado e constantemente transformado de acordo com quem está utilizando esse espaço. Outro conceito importante também é o rent gap, defendido por Neil Smith, que vai dizer que há diferença entre o valor atual da terra e o seu valor potencial, o que vai atrair investimentos globais especulativos e vai gerar um processo de deslocamento dessas populações vulneráveis, que é o que aconteceu com o Craíbas, justamente por município, por essa região estar ser altamente rica, ser altamente concentrada do minério de cobre, então atraiu esse investimento global e gerou o deslocamento de populações que estavam ao redor do que hoje é o empreendimento. Então, como resultados de discussão, eu trouxe algumas imagens que foram, esses registros, eles foram feitos nas visitas no município. Então, a primeira imagem à esquerda é uma pilha de estéreo. O estéreo nada mais é que o rejeito da mineração, ou seja, após a abertura das cavas, após a explosão, após ser retirado o concentrado de cobre, que é o que realmente interessa, toda a matéria, todo esse rejeito é depositado ao redor dessa mina, então vai formar essa pilha de estéreo, que é o que está presente na imagem. A segunda imagem à esquerda são assentamentos irregulares, então é possível perceber na imagem essa carência de infraestrutura e também de saneamento básico.
E nessas duas imagens à esquerda são moradias de comunidades no município de Craíbas e também sofrem essa vulnerabilidade social, essa carência de saneamento básico e de infraestrutura que é necessário para o desenvolvimento, para a qualidade de vida da população. Então, diante do levantamento realizado no decorrer da pesquisa, foi possível destacar que Craíbas não possui um plano diretor municipal, que é um instrumento importante, é um instrumento fundamental para o desenvolvimento de Craíbas. Então, o Estatuto da Cidade, que é uma lei que está em vigor desde o ano de 2001, tem alguns requisitos que tornam obrigatória a adoção do plano diretor para o município. E Craíbas cumpre com pelo menos dois desses requisitos, que é ter mais de 20 mil habitantes, que como foi mencionado anteriormente, Craíbas possui mais de 20 mil habitantes, e outro requisito é estar inserido em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com um significativo impacto ambiental, que é o caso da instalação da mineração Vale Verde no município. Então, Caraíbas cumpre com esses requisitos, mas até o momento não possui um plano diretor municipal. Então, dessa forma, o município ele carece desses estudos de avaliação de impactos, que também são essenciais para uma gestão eficaz, uma gestão responsável, e traz essas insuficiências no planejamento urbano. Então, essas insuficiências, essas carências, elas trazem consequências negativas para a população e principalmente também para o meio ambiente. Então, aqui é uma linha do tempo do processo de instalação e operação da mineração Vale Verde. Então, na década de 80, começaram essas avaliações na região. No ano de 2000, a mineração Vale Verde ela envia um estudo de impacto ambiental para o estado de Alagoas. No ano de 2007, a Vale Verde ela adquire os direitos de exploração da jazida de cobre. Em 2009, a licença é adquirida e no ano de 2018, a mineração Vale Verde ela inicia o processo de construção do empreendimento que é denominado como Projeto Serrote. Então, em 2021, ela adquire a licença de operação e, de fato, acontece as extrações do concentrado de cobre na região. Então, os principais impactos causados por essa atividade de mineração, a população ela é diretamente afetada, né, tanto nos aspectos físicos quanto no aspecto social. Então, as propriedades físicas do solo são alteradas através do lançamento de efluentes, do uso de equipamentos de grande porte. Então, Craíbas, por ser predominantemente rural, uma das atividades econômicas são as atividades agrícolas, né, o cultivo de animais. Então, diante dessas alterações das propriedades físicas, diante da interferência da qualidade do ar, tanto a população como a vida animal também é afetada. Então, muitos agricultores, muitos proprietários de terras acabam perdendo, né, sua fonte de renda através da morte dos animais, através das espécies ameaçadas, as espécies vegetais também. Então, há essa possibilidade dessa extinção de espécies locais. O que vale ressaltar é que o bioma predominante na região de Craíbas é a caatinga. Então, existem espécies endêmicas, ou seja, espécies que existem só nessa região. Então, essas espécies, elas vivem em constante ameaças também. Então, esses são os principais impactos causados por essa atividade de extração de cobre na região. Então, como considerações finais, diante desse estudo, fica evidente que é necessário medidas alternativas que promovam a educação ambiental e que a população esteja diretamente envolvida nesses processos de tomada de decisões. Primeiro, a população precisa estar ciente do que está acontecendo e também precisa ter uma voz ativa, porque no âmbito da arquitetura e do urbanismo, para nós como arquitetos e urbanistas, para fazer um planejamento urbano eficiente, nós precisamos ouvir a população. Então, a cidade em si, ela tem que ser feita para pessoas e para as pessoas. Então, a população ela necessita compreender esses desafios ambientais que estão sendo enfrentados atualmente e precisam atuar de forma consciente, né, para que ocorra o bem-estar das populações no momento presente e no momento futuro, principalmente. Então, a implementação do plano diretor é um passo muito importante para que possa garantir esse crescimento urbano, né, justo e sustentável. Então, já passou da hora do município adotar esse instrumento que é muito eficaz para o desenvolvimento urbano e para que ocorra a conservação justa do meio ambiente e que todas as pessoas possam atuar de forma totalmente eficaz e igualitária. Então, aqui são as principais referências utilizadas nessa comunicação e eu gostaria de deixar um agradecimento. Então, muito obrigado.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.